E chegou a hora de conhecermos mais um rádio de emergência da CEIM, mais um rádio bem legal. Este aqui que vocês estão vendo aqui no fundo foi o rádio que eu apresentei na semana passada. Se você não viu esse vídeo, aqui em cima eu vou deixar o link para você assistir e também embaixo na descrição do vídeo. Este modelo aqui é um modelo semelhante àquele lá, ele tem diferença sim em relação ao modelo 375 e agora eu vou mostrar para vocês cada uma das funcionalidades deste bonito aparelho, que são rádios bem construídos e são rádios que trazem aí diversas cores. Se você quiser comprar amarelo, verde, vermelho, tem o laranja, tem o branco, é bem legal aí. E nós temos várias funções deste aparelho. Nós temos painel solar, temos a parte de carregamento por dínamo, a manivela. Temos o canal do tempo. Este canal do tempo aqui é uma frequência exclusiva aí para Estados Unidos e Canadá. Então, para nós aqui no Brasil, essa frequência ela não tem finalidade. Nós temos a lanterna por LED e também o painel de iluminação. Mas tem uma coisa bem legal aqui, que ele também funciona como power bank. Você pode carregar o seu smartphone em uma situação de emergência. Imagina você ter aí 2, 3% de energia no seu smartphone e precisa fazer alguma ligação, está em algum lugar remoto, tem sinal, mas a bateria está acabando. Aqui, ó. Esse rádio também pode funcionar como power bank. Vamos abrir então, vamos conhecer este pequeno aparelho. Cadê o manual? O manual está aqui dentro da caixa. E aí nós temos as frequências. Vamos aproximar aqui. Frequência do FM de 87 a 108. Mas esse rádio aqui não funciona para a banda estendida aqui no Brasil. Então, se alguma região do Brasil nós temos emissoras que operam ali de 76 a 87, você não terá acesso a essas emissoras se na sua região estiver emissoras operando na banda estendida do FM. O AM de 520 a 1710 e a banda do tempo ali de 162.4 a 162.55 MHz, que é para esses países que eu mencionei. Agora, um ponto aqui que já chama a atenção de saída: este rádio não tem ondas curtas. E eu acho que é um ponto fraco para um rádio de emergência não ter ondas curtas. Então esse aí já é um ponto que diferencia o 376 do 375, que é este rádio aqui, que possui a frequência de ondas curtas. E a bateria aqui, ó, de 4.000 mAh. Mas tem um detalhe que eu vou falar na sequência para vocês, que essa energia aí para usar como power bank pode ser até ampliada. Veio bem embalado aqui. O que nós temos aqui embaixo? Alguma coisa aqui mais caiu? Ah, tá aqui, ó. A alça para você prender no rádio. Aqui tem um cabinho para você fazer o carregamento do aparelho. E aqui nós temos o rádio. Eu até deixei o 375 aqui de propósito para a gente fazer um comparativo entre esses dois aparelhos em termos de dimensões, ó. Eles são praticamente iguais. A diferença é mínima, se tiver alguma coisa de diferença, é um pouquinho mais só para o 376, mas é muito pequeno. Vamos remover aqui o plástico de proteção. Painel solar, ó, praticamente também o mesmo tamanho. Parte visual da lanterna. Ó, 375 é esse mais laranja escuro, ó, e o 376 também praticamente são iguais. Na parte superior, ó, o mesmo sistema de lanterna. Vamos ver a antena. A antena é em torno de uns 30 centímetros, também é uma antena de 360 graus. Então você não vai ter nenhuma dificuldade aí em movimentar a antena em qualquer direção. Aqui nós temos a manivela, o dínamo para você fazer o carregamento da bateria, caso ela já esteja ficando fraca. E também nós temos o compartimento
das pilhas. Então este é um rádio que você pode operar ele por pilha, ele já vem com a bateria interna, pode fazer o carregamento por manivela e também através do painel solar. Esse painel solar aqui é importante salientar que ele não tem a finalidade de manter uma carga plena na bateria, ou seja, se você colocar no sol, você não vai conseguir fazer o carregamento pleno da bateria. Ele é um auxiliar. O painel solar que nós temos aqui, ele é muito pequeno para poder fazer o carregamento de 4.000 mAh que este rádio possui na sua bateria interna. Entrada USB, aliás, a saída USB para você fazer o carregamento do seu smartphone ou de outro aparelho, entrada tipo C para carregamento da bateria e aqui a entrada ou saída dos fones para você poder ouvir nos fones o som do rádio. Então nós temos aí um rádio bem simples, de emergência, com as funções muito semelhantes do 375. O que vocês acham, hein? Qual dos dois é mais bonito? O AM dele, a amplitude modulada, é para a região da Europa, então ele trabalha em 9 kHz. Esse aqui não, esse aqui trabalha em 10 kHz, vocês vão ver os testes que eu fiz no FM e no AM em relação a este aparelho, em termos de sensibilidade, de recepção noturna também. Esse aqui tem uma diferença, você pode deixar o rádio mudo, sem som, apertando aqui o botão no 375, e também você pode travar o teclado. Neste aparelho aqui, ó, nós não temos essa opção. Então existem algumas funções deste rádio que não estão neste aqui. Ah, mais um detalhe aqui, ó. Se você quiser saber como está o carregamento da bateria, ó, aperte o botão Power. Ele vai dar ali, ó, o nível de carga da bateria. Ele está em 75% da bateria de 4.000 mAh que este aparelho possui. Quando você liga o cabo de carregamento aqui, ele vai mostrando aqui o nível de carregamento até chegar a 100%. Ele está no AM, então para mostrar para vocês, ó, é de 10 em 10 kHz. Clicando em Band, a próxima frequência, ó, entra aqui nas frequências meteorológicas de emergência dos Estados Unidos e Canadá. E mais uma vez apertando, nós temos a frequência do FM, que eu também vou mostrar para vocês em breve aí os testes de recepção. Então agora aqui ele está fazendo um scan para fazer ele parar automaticamente nas emissoras que você quer ouvir. Ele não tem um sistema de memória. Eu acho para esses dois rádios aqueles que eles são bem sensíveis no FM. Se esse aqui seguir o mesmo padrão do 375, nós vamos ter aqui um sinal bem sensível também no FM. Aqui em cima então nós temos o painel solar. Este painel solar, quando você coloca ele em 5 graus, já é o suficiente para ele acender a iluminação. Vou baixar um pouquinho mais, em torno de 5 graus aí, um pouquinho mais ele já ativa a iluminação. É um rádio que se você colocar pilhas, você terá um aumento na capacidade de carga do power bank, porque ele vai somar, se você estiver com a bateria carregada, ele vai somar os 4.000 mAh da bateria com a energia da pilha. Você pode chegar até 5.000 mAh para poder fazer o carregamento do seu outro aparelho ou até mesmo do seu smartphone. Então isso é bem interessante, que ele faz exatamente essa soma entre os dois sistemas de carregamento, a bateria interna e as pilhas. Para você que está na região dos Estados Unidos ou Canadá e tem os avisos de emergência, os alertas meteorológicos, você pode ativar o modo de alerta e deixar o rádio próximo do local onde você está, que você trabalha, regular o volume aqui, que caso venha acontecer algum alerta, o rádio automaticamente vai ativar a função. Para desativar essa função, basta apertar novamente 2 segundos aqui e ele desarma a função alerta. Se você armazenar esse rádio por um período muito longo, no caso, por exemplo, 60 dias, dê pelo menos 1 minuto de manivela, ou então coloque o rádio com o painel solar diretamente no sol
para ativar a bateria. Nunca deixe a bateria ficar totalmente descarregada ou com um nível muito baixo. Isso para não danificar a bateria. Então essa é uma das recomendações do fabricante. Se você deixar esse rádio num kit de emergência guardado, sempre a cada 60 dias ligue o rádio, dê uma manivela para que você possa manter a vida útil da bateria sempre em boa qualidade. Quando você coloca as pilhas no compartimento, ele tem prioridade para utilizar primeiro as pilhas, ele não vai utilizar a bateria. Automaticamente, quando você coloca as pilhas, ele ativa as pilhas, então as pilhas estão sendo utilizadas em vez da bateria. Então a prioridade vai ser sempre das pilhas em relação à bateria do aparelho. Vamos fazer o teste então do SOS. Bom, você pode perceber que além do alarme sonoro, ele também emite aqui um sinal luminoso de SOS para alguma necessidade que você esteja em um local remoto, no escuro, para que alguém possa guiar até o local onde você está, tanto pelo aviso sonoro quanto pelo aviso luminoso. Isso é bem legal mesmo para situações de emergência. Agora uma dica muito importante para você utilizar o dínamo, a manivela do rádio. Se você der 1 minuto de giro aqui, entre 130 e 150 rotações por minuto, você tem 5 minutos de carga na bateria. Esse mesmo 1 minuto, de 130 a 150 rotações por minuto, você vai ter 30 minutos de iluminação. 30 minutos com apenas 1 minuto. Pelo menos essa é a informação que vem no manual. Este é um rádio bem legal, gostei muito dele. Vamos testar aqui a iluminação da lanterna. Depois eu vou testar lá fora para vocês verem o ângulo de abertura da iluminação. Esse teste eu não acabei não fazendo no 375, mas as lanternas são praticamente iguais. E aí eu vou mostrar para vocês como que essa lanterna trabalha lá fora, qual é o ângulo de abertura que ela dá em cada uma das 3 opções que nós temos aqui. Posição 1. Posição 2. Ele dá uma luz mais aberta, ela não tem o foco para frente, ela é uma luz mais aberta. Eu vou botar aqui, ó, para vocês verem, ó. Eu tenho um ângulo maior, a luz ela não está centralizada. Agora na posição 3, ó, ele tem tanto a luz mais aberta para baixo, ó, como a luz centralizada. Ó. Vou desligar de novo. Posição 1, ó, tá bem centralizado. Para baixo não tem nada. Posição 2, ele perde o centro, ó, mas ele tem uma luz mais aberta. E na posição 3 ele vai juntar lá, ó, foco central e também um ângulo maior para baixo. Muito boa lanterna, gostei. Acho que para uma situação de emergência ela vai trabalhar muito bem neste rádio. E o painel de iluminação também, né? Não sei se eu vou poder mostrar para vocês qual é a iluminação que ele consegue fornecer. Eu gosto de fazer lá fora no escuro. Com essa água toda caindo aí vai ser um pouco difícil. Mas é uma luz que você pode aproximar o celular, um livro e consegue visualizar sem problema nenhum. Por falar nisso, vamos fazer um teste aqui. Eu vou pegar o smartphone, vou ligar aqui a lanterna do smartphone e vamos ver se ele está funcionando bem aqui, ou ver se vocês conseguem ver ali o painel solar, se ele vai ligar a luz. Olha ali, ó. Ó. Aí ele já começa a carregar, ó. Já está dando uma carga, ó, com a luz do smartphone aqui com a lanterna, ó, em cima do painel. Por isso sempre é bom, quando você vai carregar o rádio, colocar num dia que tem um bom sol, né? Não vai deixar num calor de 40 graus para derreter os componentes e o plástico do rádio, né? Mas num local onde tem uma boa iluminação, você já consegue fazer um carregamento aí da bateria. Lembrando que este painel, ele é um auxiliar, ele não vai conseguir carregar a bateria, mas é importante
que você tenha isso em mente na hora que for colocar o rádio em uma posição aí solar que possa auxiliar, ou você estiver escutando o rádio, auxiliar no carregamento da bateria. Eu sei que muita gente gosta hoje que os rádios tenham entrada para cartão SD, USB, para poder escutar uma música através de um cartãozinho ou do pendrive. Esses rádios aqui, esses dois modelos, eles não possuem essas opções, eles são rádios mais simples, inclusive eles não possuem nem o sistema para você memorizar, mas é um tipo de rádio para você ali ter no seu kit de sobrevivência. E a gente sabe o quanto foi importante esses aparelhos, não digo esse aparelho no sistema completo com lanterna e tudo, mas o aparelho rádio quando aconteceu a tragédia este ano lá no Rio Grande do Sul. Então ter um rádio como esse num kit de sobrevivência para emergências é muito importante. A gente tem que ter um aparelho desse para essas situações quando o imprevisto surge e a gente está ali numa situação que precisa correr e os raios caindo por aqui. A maioria da indústria brasileira também precisa repassar alta no custo de insumo Super Rede Boa Vontade de Rádio. Na luta pelos direitos dos indígenas durante as votações do marco temporal e por medidas de enfrentamento. Se você perdeu um ou mais programas da série, acesse o site culturabrasil.com.br, vai em programas e depois em discoteca. Não era diferente dos tempos. Controla a comunidade de Rio das Pedras. Citroën, no Estreito, Rua Liberato. Cidades. Deixa ali, deixa. Aquilo é positivo. Está em débito com a Casan? Aproveite. Estou trazendo novamente aqui o 375 e 376WB, o amarelo e o laranja, para você perceber aí os dois aparelhos. Esse aqui feito para o mercado europeu, esse aqui feito para as Américas. Esse aqui tem ondas curtas, o 375, e lamentavelmente o 376 não tem ondas curtas. Eu, Fábio, se eu fosse escolher entre os dois aparelhos, qual deles eu escolheria? O 375. Por que eu escolheria o 375? Porque ele tem ondas curtas e nós temos a Rádio Nacional que transmite ondas curtas, e independente de onde você esteja, a Rádio Nacional em ondas curtas praticamente consegue abranger todo o Brasil. Nós vamos ter um sinal de uma emissora nacional em qualquer região que você esteja. Já neste rádio não, você fica preso às emissoras de FM e AM da região. Eu escolheria, mesmo esse rádio aqui tendo inutilizado o AM por estar em 9 kHz, eu escolheria este modelo para ser o meu rádio na caixinha de emergência, porque a sensibilidade dele é muito satisfatória, tanto no FM como em ondas curtas. Esse aqui também, a sensibilidade do FM é muito satisfatória. O AM também é bom, não é assim uma super sensibilidade, mas é bom. Mas aí eu perco as ondas curtas, né? E que é uma grande pena, porque eu gostei bastante também desse modelo, acho ele bem legal. Você escolhe qual dos dois rádios você quer. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para a loja com esses aparelhos. Tem outros aparelhos lá também de emergência, outros modelos mais avançados, modelo mais simples. Vou dar uma paradinha breve nos rádios de emergência, mas tem uma playlist aqui no canal que você pode acompanhar várias informações que eu passei destes modelos, de outras marcas também. E essa playlist pode ser muito útil para você que ainda tem dúvida de qual modelo ou qual rádio você quer ter no seu kit de sobrevivência.